Olá, meus irmãos amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida Igreja Batista de Vila Augusta, em Guarulhos. O meu nome é Deck. Eu gostaria de estar orando com você neste momento. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais este momento aqui, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, por esse canal, Senhor Deus, onde podemos compartilhar os estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue abençoando a vida do pastor Walter, de cada membro da nossa igreja e daqueles amigos que também, Senhor Deus, e irmãos que vão ouvir e vão acompanhar essa aula. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos, estamos aqui para mais essa aula. E nesta aula nós vamos ver sobre os combates no ministério cristão, sabendo que você não é convertido para ficar em regalias, ou seja, para ficar no sossego. A vida cristã ela é um combate em si. Agora, o ministério cristão enfrenta diversos combates, né? Diversas lutas, e é sobre isso que nós vamos ver aqui. Eu gostaria de estar lendo, antes de mostrar os objetivos para vocês, a introdução do autor da lição da nossa revista. Ele diz o seguinte: a vida é uma batalha, luta grande e ferrenha. A natureza dessa vida já impõe luta. Paulo revela em seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que estava no combate. Crente que não quer combater torna-se um prisioneiro das artimanhas. O combate envolve também nosso esforço e empenho. Temos muitos desafios e precisamos transformar esses desafios em oportunidades, porque há uma luta. Lutamos contra as circunstâncias, lutamos contra nós mesmos. Lutar contra a gente mesmo talvez seja um grande ou um dos maiores desafios. Criar barreiras e até corrente forte que se tornam fortalezas para dar segurança ao nosso egocentrismo é ruim. Nós temos que tomar cuidado com nós mesmos e temos que tomar cuidado com as artimanhas do mundo. Então, é isso que nós vamos ver nessa lição. Os objetivos aí que nós vamos ver pela frente é compreender que o ministério cristão é um combate. Não tenha dúvida disso. É um combate. E também buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado. E ainda valorizar os que trabalham sob a sua liderança. Esses são os três objetivos desta lição. Entendeu? Compreender que o ministério cristão é um combate, buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado, porque nós sabemos que tem irmãos que oram por nós. Bom seria se cada irmão orasse por, por certos irmãos ou por todos os irmãos da igreja, já que a nossa igreja não é tão grande, não é? Valorizar os que trabalham a sua liderança, sob a sua liderança. Então, esses são os objetivos que nós vamos aí percorrer durante essa lição. O nosso texto áureo está em Colossenses 2:1 e diz o seguinte: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Palavras de Paulo, fazendo com que os irmãos fiquem cientes da grande luta que Paulo enfrentava
por eles, sabendo que a luta não é fácil. Colossenses 1, verso 7, o assunto aí é a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. O que quer dizer com isso? O exemplo de Paulo, ele desenvolvia ações de graças quando se lembrava dos outros crentes. Ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão e elogio. Paulo, vocês podem perceber aí, na maioria das cartas dele, se não em todas, ele faz uma ação de graça sempre no começo. Olha, do verso 3 do capítulo 1 até o verso 6, comecinho do verso 6, vai dizer o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ou seja, Paulo sempre dava graças por aqueles que estavam com ele, né, orando, ou ao lado dele, levando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, levando cartas, as cartas que ele escrevia, né? Paulo dava graças, e nós temos o desafio de reconhecer isso e também dar graças a Deus por aquelas pessoas que estão do nosso lado, no nosso dia a dia, nos ajudando no ministério. E Paulo ainda, ele menciona Epáfras, as qualidades de Epáfras, né? Alguns estudiosos acham até que esse Epáfras é o mesmo lá da carta aos Filipenses. Eu fiz a aula dos capítulos 1 e 2 de Filipenses para os irmãos, e lá ele fala de Epáfras, aquele Epafrodito, na verdade, lá, né? Mas lá fala que Epafrodito quase morreu por amor ao Evangelho e para que pudesse ajudar Paulo. Então, mas a maioria das pessoas dizem que esse Epáfras é outro. Lá era o Epafrodito, que era membro de Filipenses, aqui é o Epáfras, que é membro de Colossenses. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder Epáfras. Ele se refere a esse líder como sendo amado conservo. Era o escravo companheiro, estava perto, fiel ministro de Cristo. Então, reconhecer as qualidades e mencionar essas qualidades dos irmãos que estão ao nosso lado trabalhando é sempre bom. Ajuda, nos fortalece no combate no ministério cristão. Reconhecendo o valor daqueles que trabalham conosco. Então, olha, Deus não nos dá um ministério solitário. Sempre teremos alguém que trabalhe junto a nós, seja orando, seja caminhando conosco, seja nos apoiando de alguma forma. Sempre Deus vai colocar alguém para estar conosco. Nunca pense que você está sozinho. Nunca. A não ser que você se isole. Aí já não é o ministério cristão. Então, no ministério cristão, nós nunca vamos estar sozinhos. Em Colossenses 1, verso 10, o assunto aí vai falar sobre a luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. Ou seja, incentivar os líderes a ter um ministério cristocêntrico, onde Cristo é que aparece, onde Jesus Cristo tem o destaque e não nós mesmos, né? Não o líder em si, mas a gente precisa estar batalhando para isso, porque isso é uma tentação, muitas vezes, de estarmos nos sobrepondo ao ministério cristão, né? É complicado isso. Um alerta: se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão terá falhado
muito. E o combate é um combate perdido, porque o ministério cristão tem que ser cristocêntrico, única e exclusivamente cristocêntrico. Cristo tem que estar no centro do ministério cristão para que a batalha seja, o combate seja declarado vencido, né? Nós vivemos uma luta, nós travamos uma luta já vencida por Cristo na cruz, por nós, não é? Então, o ministério que gira em torno da gente é um ministério fracassado. É um ministério fracassado, onde vai exaltar a nossa própria vida? Não, isso não pode. Agora, o ministério cristocêntrico, esse sim, já é uma batalha vencida, é um ministério de sucesso, porque esse ministério vai alcançar pessoas para Cristo. É um ministério onde nós vamos contar com Deus, com o próprio Jesus e com o Espírito Santo. Agora, o ministério que gira em torno de nós mesmos, esquece. Esse só vai servir para vanglória, não é? Para estar nos colocando num pedestal. E isso é derrota na certa. Colossenses 1:7, assunto: a luta de vivermos a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Quer dizer com proeminência? Quando Jesus se sobressai, é sobressair, é se destacar. Quando nós vivemos para que Jesus se destaque, para que Jesus se sobressaia, a liderança está indo no caminho certo. Quando a nossa atitude é de lutar para que os liderados vejam mais e melhor a Jesus e não a nós mesmos. Ou seja, o pastor que está se exaltando na frente, ele não está tendo um ministério cristocêntrico, ele está tendo um ministério antropocêntrico, que é da própria pessoa, não é? Então, há uma luta a ser travada para que Jesus Cristo seja mostrado como o melhor, como o destaque de tudo, né? Perigo: organizar programas, congressos, conclaves, em que o homem ocupa a proeminência. Isso está errado, né? Isso está errado. O homem não pode ocupar lugar de destaque. Nós, como ministros de Deus, como crentes em Cristo, nós somos instrumentos, mas temos que ser instrumentos de excelência. E o instrumento de excelência vai mostrar quem está usando o instrumento, as mãos de quem está usando o instrumento. Então, nós temos que fazer com que Cristo se destaque. Só isso. Com que Cristo ele se sobressaia. Então, vamos estar atentos a isso, não é? Discutir. Vivemos um tempo em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes, e deixar Jesus brilhar. Então, é bem isso que nós estamos falando agora, né? Quando nós estamos fazendo com que Cristo brilhe, com que a luz de Cristo brilhe em nós, o ministério está no caminho certo. Nós não precisamos subir no palanque, nós não precisamos jogar os holofotes para cima de nós mesmos, não é? Mas é fazendo com que Jesus apareça e nós diminuamos. Não foi isso que João Batista disse, não é? Que ele cresça e que eu diminua. E tem que ser sempre assim. Amém? Nosso trabalho é apontar para Jesus, jamais ofuscar a luz que é de Jesus. Na verdade, nós nunca vamos conseguir ofuscar a luz de Jesus. Nunca, né? E sempre temos que estar apontando para Ele. Quando o ministério está nessa batalha, nesse combate de apontar para Jesus, esse é o ministério certo. Esse é o ministério onde Deus é honrado, Jesus é honrado. E nós dignificamos
o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Colossenses 2:4, assunto: a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. A luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Palavra aí com letra maiúscula, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa que tem que nos direcionar sempre, né? E Paulo nos traz um alerta. Os colossenses tinham seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivam escravizar, fazer das pessoas suas presas. Aqui nós cabe dizer o seguinte, irmãos, hoje em dia tem muito pastor coach, dizendo coisas que não é verdade. Tem pastor dizendo que nós temos o mesmo valor que Jesus, dizendo que Jesus só veio por nós, porque nós somos importantes. Temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque filosofias, palavras persuasivas, palavras humanas, tem que tomar cuidado, nós temos que ter discernimento. Lá em Tiago diz para nós pedirmos sabedoria sempre a Deus, para nós analisarmos também, sabedoria também para nós analisarmos o que está chegando aos nossos ouvidos, não é? Vamos refletir aqui. A liderança passa, o ministério cristão muda, mas o crente deve ficar cada dia mais firme em Cristo Jesus. O ministério precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça. Mais uma vez dizendo, palavra de Deus, palavra de Deus. O crente tem que estar cada vez mais firme. O ministério precisa lutar e combater. Então, nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus. Fugir um pouquinho, já deixa de lado, já abandona, né? Paulo fala lá em Gálatas que se alguém falar algum outro evangelho senão aquele ali, é anátema, seja maldito. Então, o evangelho está aqui, é só estudar e praticar. Colossenses 2:20, o assunto aí é a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. O que é rudimento, meus irmãos, deste mundo? Olha, os rudimentos do mundo são os hábitos, os costumes, que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não dignifica a obra salvífica de Jesus. Ou seja, muitas vezes dentro da igreja se cria hábitos parecendo que é algo bom, ou costumes, algumas vezes uma roupagem religiosa, né? E está muito na moda de adaptar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não está certo, a gente precisa ser muito sábio. Os jovens hoje precisam ter de sabedoria. Ah, mas precisa ter programação jovem. Calma lá, calma lá. Fugiu dos ensinos da palavra, não serve. Agora, compara se o que você está fazendo está ali dentro da Bíblia, está ali dignificando a Deus, está ali honrando Jesus Cristo. Compara isso, vai estudar, estuda a palavra. A melhor coisa que você tem que fazer é isso, né? Pede sabedoria, pede para alguém que te conhece mais a palavra, né? Essa é uma luta, um combate seu também, jovem, né? Então, Deus tem feito com que tudo sirva para que nós combatamos o bom combate da fé e com muita sabedoria e discernimento. Problema na igreja de Colossos. A igreja estava enfrentando, estava sendo influenciada por ideias humanas. Queria que os crentes professassem a fé, mas que colocasse o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. Então, qualquer semelhança
entre a igreja do passado e a igreja de hoje não é mera coincidência. O inimigo, ele está trabalhando para que a igreja se enfraqueça. Então, nós não podemos deixar essas coisas acontecerem. Paulo diz o seguinte: os crentes que não estejam sujeitos, para que os crentes não estejam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, como comer, você não pode comer isso, você não pode beber isso. Lógico que você tem que estar, como eu disse, né, levando tudo para dentro da Bíblia. Festas, você não vai participar de festas que é pagãs aí, em honra a santos, não é? A ídolos. Não vai beber com bebidas alcoólicas, não vai comer aquilo que faz mal ao seu corpo, com exagero, não é? Não vai ficar consultando signos por aí, né? Pelo amor de Deus. Ou até mesmo pela lei, cultos e anjos. Vamos ter discernimento. As doutrinas dos homens são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas e necessárias. Tomar cuidado com as doutrinas dos homens. Fugiu da Bíblia? Já viu, né? Estudo. Nesse estudo aqui, nós vimos os combates do ministério cristão. O assunto era o ministério cristocêntrico. Nós temos que levar o nosso ministério como cristocêntrico. Cristo no centro do nosso ministério. E o nosso desafio é escrever aí, com nossas palavras, o que nós entendemos por ministério cristocêntrico, sabendo que se Cristo é o centro, a Bíblia é o que vai nos conduzir e o caminho é o certo. Já é uma batalha aí, um combate já ganho, porque o próprio Cristo já venceu essa batalha por nós. Como enfrentar os combates do no ministério cristão? Reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Precisamos reconhecer que nós temos uma luta interior. Olha, lutar contra nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos algumas coisas e precisamos fazer. Aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus líderes, seus liderados e irmãos ao nosso lado. Vamos aprender isso, a reconhecer as pessoas que estão batalhando conosco, que estão orando conosco, que estão indo conosco no fronte das batalhas. Valorize os que trabalham com você. Sempre valorize, sempre. Nós temos que sempre valorizar. Então, meus irmãos, essa foi a lição para passar por dia de hoje. Que Deus esteja conduzindo a sua vida, que Deus esteja colocando na sua cabeça, na sua mente, a palavra dele, para que ele possa estar te usando como instrumento nesse combate no ministério cristão. Você pode achar, mas eu não tenho ministério cristão. A tua vida é um ministério cristão. Você se converteu para entrar no ministério cristão. Você se converteu e a luta é ferrenha. É um combate, é uma batalha e você não pode vacilar. Tem que estar sempre atento. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta lição. Esteja conosco, Pai amado, na aplicação de tudo que nós vimos aqui. Que o Senhor nos conduza sempre, abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos, e Deus abençoe a cada um.